Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, como sempre agradecendo a presença de todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal e eu peço que se inscrevam, peçam aos amigos para se inscreverem também, não é? Vamos formar esse grupo imenso de pessoas que querem trilhar um outro caminho evolutivo, né? Não esse caminho imposto, né, pelas hierarquias aí das trevas que manipula a nossa terra, né, o nosso mundo consciencial também, desde sempre, né, da fundação do nosso planeta, da época que ele só era rocha incandescente, ou pior ainda, né, um mundo em ebulição, na verdade. Queremos transformá-lo e vamos ajudar a transformá-lo em um mundo em evolução. E a todos os mentores, né, pessoal? Que sempre estão ao nosso lado. Essa semana teve muitas perguntas e eu me atrasei com os vídeos que eu sempre faço no final de semana, nas sextas e nos sábados, devido ao volume de trabalho, né? E também pesquisando outros assuntos que as pessoas me perguntam. E um assunto muito pedido, por incrível que pareça, essa semana foi projeção da consciência, foi saída astral e tudo mais. Mas eu quero abrir um parênteses aqui e dizer a vocês que eu não esqueci as dezenas de pedidos que eu estou recebendo aqui por e-mail e mesmo no comentário dos vídeos e até por WhatsApp, perguntando como o que eu acho desse caso do sumiço do rapaz do Acre, né? Hoje eu estou com sede, pessoal. Porque fazendo projeção e pesquisando radiestesia dá muita sede. Compreende? Uma das reações é essa, muita sede. E voltando ao assunto do rapaz, esse Bruno Borges, eu quero dizer a vocês que eu vou falar sobre esse caso, não neste vídeo, né? Em outro vídeo. Mas eu vou falar sobre esse caso sim. E digo a vocês, e já adianto, que vai ser uma bomba, né? O caso que eu descobri radiestesicamente, até porque eu não quis, né, assim, envolver os mentores nessas curiosidades que nós temos, porque, pessoal, somos pessoas todos os dias no mundo, né? Incluindo espiritualidade, ou misticismo, ou ciência, somem pessoas. Somem milhares de pessoas nos Estados Unidos e ninguém fala por quê. Até encobrem, na verdade, porque lá tem um número muito alto de pessoas abduzidas nos Estados Unidos e ninguém diz nada sobre isso. As investigações ficam prosseguindo paralelamente, né? Investigações particulares da família, a polícia e tudo mais, mas ninguém chega a uma conclusão, né? Aqui no Brasil não é diferente, né? São milhares de pessoas, crianças, né? Jovens, adultos, todos os dias. E essas investigações, elas seguem paralelas, né? O que me deixa, assim, triste é como, eu olhando alguns vídeos sobre o caso, porque, pessoal, eu nem sabia que tinha acontecido isso, para vocês verem que eu não olho noticiários praticamente, né? Porque a gente abre um noticiário televisivo e só se dá de cara com assassinatos e tudo mais, eu já expliquei que isso é má energia, e eu não gosto de olhar esses noticiários. Nem jornais normais eu gosto de ver, muito difícil. Porque eu tenho muito trabalho, às vezes eu trabalho até altas horas da noite e emendo com projeções e tratamentos com os clientes, então eu não tenho tempo para ficar. Mas me perguntaram, né, sobre essa questão há uns dias atrás. E eu fiquei, ué, quem é esse Bruno Borges? Não é nenhum artista, né? Não é nenhuma pessoa famosa que sumiu. E então eu fui pesquisar para ver que Bruno Borges era esse. E me deparei com centenas de vídeos na internet, no YouTube, né? E noticiários falando desse desaparecimento desse rapaz, desse homem, na verdade, porque estão chamando de garoto, mas ele já não é garoto há muito tempo, né? Porque 24 anos, falando sério, ele não é mais um garoto. Ele já é um adulto, né? Se tem problemas, se tinha problemas psiquiátricos, nós não sabemos, não podemos julgar. Se a família sabia de tudo isso, não podemos julgar, porque nós não conhecemos as pessoas. Então, se nós não tínhamos intimidade com as pessoas, nós não podemos julgá-los, que os pais, a família está sabendo disso tudo e que estrategicamente saíram de casa para poder lhe montar tudo, aquela cena. Nós não podemos falar sobre isso, né? E aqui também eu estou falando de uma forma sem julgamento. Eu estou falando fisicamente, comprovadamente, cientificamente,
nós estamos falando sobre essa questão, né? Porque eu vou falar dessa questão em outro vídeo, como eu já estou aqui falando de falar para vocês. A única coisa que eu posso dizer a vocês que vai ser uma coisa bombástica, né? Bombástica, né? O que eu tenho a dizer sobre esse rapaz. Porque, na verdade, ele é um siriano, né? Só isso que eu posso adiantar para vocês, né? Ele é um siriano, ele não era, ele é um siriano. E uma pessoa que dentro de casa, os familiares, já, normalmente, um ser quando ele vem numa missão, ou quando ele vem estrategicamente dentro de uma família, ou estrategicamente dentro de uma localidade, tudo é programado, né, pelos seres superiores. Tudo é programado. E não é diferente no caso desse rapaz, o Bruno Borges, né? Porque ele veio numa missão, como eu já expliquei em outros vídeos, nós podemos nascer em outros orbes para alavancar o progresso daquele orbe. Nós podemos fazer isso, né? E mas só que ele se adentrou por uns caminhos para poder descobrir essa missão que ele tinha. Ele se sentiu diferente, né? Ele se sentiu uma pessoa solitária dentro daquele espaço, né? No cérebro físico dele, no cérebro consciencial e tudo mais, ele se sentiu diferente e ele partiu para o próprio caminho dele escolhido. Eu só sei dizer a vocês, pessoal, que é bombástico o que eu vou dizer a vocês no vídeo que eu falarei na minha opinião e na opinião radiestésica, tá? A opinião do universo, a opinião da radiestesia, tá? Não é a minha opinião. Eu não entrei em contato com os mentores para pedir ajuda aos mentores, né? Aqui ninguém está pedindo ajuda aos universitários, não. Aqui eu não entrei porque eu não quis tirar os mentores dos seus trabalhos, que eles já trabalham muito, e por uma curiosidade, normalmente, do povo, porque aquilo ali está sendo uma coisa atípica, né? Porque ninguém some de um minuto para o outro e deixa um quarto ou um recinto daquela forma. Então, é algo atípico. Eu só fico triste que pelo julgamento, as pessoas que não sabem nada daquilo ali, daqueles assuntos, e ficam falando, e que ele era esquizofrênico, maluco, até sensitiva, né? Eu vi aí num canal ontem, num vídeo que eu estou aqui, eu estava, até tirei um pouco do sábado para fazer essa pesquisa sobre esse rapaz, porque vieram me perguntar, eu queria saber quem é esse Bruno. Fui saber. E eu quis tirar as minhas próprias conclusões como pessoa que lida com a ciência, tá? Eu não quis envolver a espiritualidade nesse assunto, vamos dizer, na minha curiosidade ou na curiosidade de vocês, porque os mentores têm muito trabalho. Eu só gosto que no final eles me digam que você está certa ou você está errada nesse ponto ou naquele ponto. Porque aí eu mesma vou me observar e vou pesquisar diferente, né? Eu gosto de eu mesma pesquisar. Depois eu pergunto a espiritualidade. Vocês sabem que eu faço dessa forma. É muita abelha aqui, meu pessoal, muita abelha. E as abelhas, elas ficam em volta de mim. Então, pessoal, o que eu quero dizer a vocês é isso, tá? Vai ser, só tenho a dizer a vocês que será bombástica. Eu até entendo aquele vídeo que eu vi do pai, né, da família, da irmã e tudo mais. Eles estão um pouco tranquilos, vocês podem observar. Eu observei uma certa tranquilidade devido ao fato deles estarem esperando ele voltar, achando que aquilo ali ele quer chamar a atenção para ele, né? Ele quis fazer aquilo porque as próprias pessoas da família, vamos dizer, não acreditaram nele, né? Até porque se ele dissesse do projeto dele, o que ele estava implantando ali dentro da casa, os pais iriam sorrir, né? Iam rir e não iam dar o dinheiro. Por isso ele procurou uma pessoa mais capacitada de mente, né? Do mental mais aberto, que é esse primo aí, que é dermatologista, se não me engano, e pediu dinheiro emprestado já que os pais se negaram. Porque os pais também não iriam entender, não é? Porque o primo também já é uma pessoa mais avançada, por isso que o primo deu, entendeu, pessoal? Mas os restantes, eles gostam dele, mas não aceitam, não iriam aceitar, né, a proposta dele, ele falando o que estava acontecendo. Então, no meu entender, foi um acaso, foi uma coincidência os pais saírem em férias, não houve, né, ali um modo, né, de pensamentos que se uniram e combinaram, e no meu modo de ver não houve, né? E eu vou falar tudo no vídeo que eu fizer sobre esse caso. Ok, pessoal? No momento eu estou fazendo
a grande maioria, né, que me perguntou sobre viagem astral e como é que fica o psicossoma e tudo mais, que bateu recorde junto essa semana dos pedidos com esse rapaz aí, né? Menino não, que eu já falei, ele é um rapaz. Bruno Borges, que ele chegou até essa idade aí, né? De 24 anos, que somando dá 6, né? Que é o número perfeito do universo, e que ele é um siriano, né? Um siriano que veio em missão, e normalmente os espíritos que vêm de orbes mais avançados, eles vêm em missão, tá? Olha, eles nunca vêm para passar aqui com uma reencarnação de qualquer forma aleatória, não. Em certo momento da vida, eles vão mostrar algo que vem por dentro, né? No seu eu interior e no seu eu superior. Então, foi o caso desse rapaz, o Bruno, né? Bruno Borges. Mas, entrando nesse assunto aqui, nós vamos falar próximo sobre essa questão aí, o que realmente aconteceu com ele, tá? Então, pessoal, e digo mais, hein? Mais uma coisinha que eu vou dar uma palhinha para vocês aqui. Aquele ser extraterrestre que está naquele quadro com ele, tá? É um comandante, mas não é o que, vamos dizer assim, o levou, tá? Ou que ele foi induzido por ele, porque a abdução é diferente da pessoa querer ir. A abdução, a pessoa é tomada à força, tá? Para dentro de uma nave, por algum ser para dentro de uma nave. É tomada à força a abdução, né? Nesse caso aí houve uma aceitação, né? Quando há aceitação, não é abdução, certo? E aquele comandante ali é um comandante, um Grey, né? Um Grey da estatura alta, um Grey de Saturno, de um anel de Saturno, que tem muito, muito a ver, né, com as naves mães que ficam ali descansando nos anéis de Saturno, devido às suas longas viagens interdimensionais, e que ali descansam e têm, né, são seres avançados que têm contato uns com os outros ali nos anéis de Saturno, tá, pessoal? Mas aquele ser ali, ele não é siriano, tá bom? Não é siriano. Então vamos voltar aqui agora o assunto nosso desse vídeo, né? Que é a saída astral, né? Então a pergunta, a saída astral natural, que é durante o sono, né? Todos nós quando dormimos saímos em situação astral, né? Em saída astral. Exerce alguma influência no ser, na evolução de cada ser? Quer dizer, tá a pergunta. Se na saída natural astral, que é o sono, aquilo ali exerce alguma influência na evolução da gente, né? Nossa evolução. Então, não, né? Durante uma saída normal, não tem nada que evoluir. A evolução é como quando estamos aqui encarnados, vivendo, né, a vigília, aí nós produzimos uma evolução, que vai depender dos nossos atos, né? Vai depender se estamos alimentando a cadeia de DNA Myla ou se estamos alimentando a cadeia cática, que é a diferença. Futuramente também vou fazer um vídeo sobre isso. Cadeia Myla e cadeia cática. Qual nós estamos alimentando? Myla é o do mal, estamos alimentando o setor mal. E linha cática, estamos alimentando a cadeia do bem. Então, na balança, qual que está, né? Qual que está evoluindo mais? A Mayla ou Kática em nós, né? Vamos ver isso em outro vídeo. Então, essa pergunta aqui, a saída astral exerce, ela tem maior evolutivo durante as atividades do plano físico ou em saídas astrais conscientes. Então, se você sair conscientemente e fazer coisa boa, e ir em locais bons, em locais maravilhosos, ter com seus mestres em outra dimensão do plano astral superior, aí você está evoluindo, estamos evoluindo. Se por um acaso, ao contrário, né, estivermos em saída inconsciente, que é aquilo que eu já falei, tem pessoas que dormem e ficam pairando a 3 metros acima do corpo físico ou do lado, né, totalmente inconsciente, né, num sono profundo consciencial. Não é ali, não é só o corpo físico que está dormindo. Quem está dormindo ali também é o corpo astral, né? Dormindo, são presas fáceis para essas entidades da quarta dimensão inferior, né? As que trabalham nos umbrais, que é limitando ali, encostadinho com a nossa primeira biodimensão astral, que é essa nossa, a mais densa, a realidade que nós estamos vivendo, né? Aqui com o nosso corpo físico. Portanto, as saídas inconscientes com o psicossoma não tem valor, tem um outro valor do que aquela que a gente fica dormindo
e não ver nada, não sabe de nada do que aconteceu. Muitas vezes somos implantados por seres alienígenas, até para servirem de laboratório para eles. Muitas vezes essas pessoas que dormem inconscientemente, o psicossoma dorme, estão sendo presas fáceis. Né? A outra pergunta é quanto tempo o ser pode permanecer fora do corpo? Quanto tempo um ser pode permanecer fora do corpo? Isso aqui é feito por pessoas que fazem projeção, essas perguntas, né? Quanto tempo o ser pode permanecer fora do corpo? Numa saída astral consciente e inconsciente. Olha, pessoal, numa saída ou projeção consciente, tudo dependerá de um treino, né? Da respiração e do corpo astral utilizado, que às vezes, quanto mais sutil for o corpo, né, mais tempo pode ficar fora do corpo físico, quanto mais sutil for. Quanto mais denso for, menos tempo ele pode ficar fora, tá? Isso aí, no máximo dos máximos, pode ficar 2 horas e meia fora, tá? No máximo dos máximos. Normalmente nem fica, né? Nem fica. É, Só que na saída inconsciente, a cada 90 minutos, o psicossoma pede a volta, né? Tem atração do corpo, o cordão de prata te puxa para dentro, até 90 minutos. E você, muito consciente, pode ficar, né? Reiterando aqui o erro que eu falei anteriormente agora. Conscientemente, você pode ficar até 2 horas e meia. Inconscientemente, a cada 90 minutos, o psicossoma te puxa, tá? E você dá aquelas sonolências e volta, aquelas sonolências e voltas. Ok, pessoal? Eu vou encerrar o vídeo, porque nós estamos aqui com um som vindo de uma igreja a mais de 100 metros, mas o som é tão alto que está prejudicando o nosso áudio aqui, nosso vídeo, ok? Fiquem com Deus. Podem mandar seus comentários. Até a próxima, pessoal.